Sem dúvida alguma, São João da Boa Vista ofereceu a melhor posição geográfica dentro da área conhecida como Diocese Desmembrada do Ribeirão Preto, não é? A iniciativa da criação da nossa Diocese de São João da Boa Vista partiu de Dom Luiz do Amaral Mozinho, que chegando em Ribeirão Preto em 1952, aos poucos foi percebendo a extensão territorial, a complexidade e ao mesmo tempo o número de cidades, né, que tinha a sua diocese, fazendo da Diocese de Ribeirão Preto uma diocese bastante extensa, né, quase chegando perto de Campinas, vinha até Mogi Guaçu, a Diocese de Ribeirão. Nós tivemos uma época das ferrovias, não é? Foi a época que estabeleceram Ribeirão Preto como sede religiosa. Eles queriam pensar na facilidade do senhor bispo pegar condução para chegar até as cidades que pertenciam. Tinha que facilitar a chegada do bispo ou dos fiéis indo até a diocese, da sede. E então foi-se pensando em partilhar esse território, criando uma nova diocese do lado, na região de São João da Boa Vista. E foi assim então que Dom Luiz pediu a Monsenhor Antônio Davi, que era o pároco em São João nesta época, que preparasse a cidade e a região para receber o novo bispo, para receber a instalação da nova diocese. Quando São João começou a trabalhar para receber a diocese, o prefeito Miguel Jorge Nicolau, ele doou com autorização da Câmara o prédio que está na Rua São João, que hoje é o Senac, não é? Aquele prédio lindo que já foi Câmara, cadeia, foi prefeitura, é histórico o prédio, para ser a sede do bispado. Só que a diocese não usou aquele prédio porque o Monsenhor Davi conseguiu um melhor, né? Melhor localizado no centro da cidade, que é o prédio do antigo banco do Coronel Cristiano Osório de Oliveira, aquele prédio que foi doado pelos herdeiros do Coronel Cristiano Osório de Oliveira, liderados por Dona Beloca, para ser a sede do bispado. O padre Davi era uma pessoa muito ativa, com grandes visões, entende? E ele, sem dúvida alguma, com a penetração que ele tinha nas famílias sanjoanenses, ele foi o arquiteto, porque ele que preparou São João para receber a diocese. Para a gente entender um pouquinho a figura de Monsenhor Davi, é importante a gente olhar um pouco a sua formação, né? A formação da sua pessoa. Em primeiro lugar, eu diria, ele vem de uma família de tradição maronita. Meus avós eram libaneses, os seus pais eram libaneses, e trazem do Líbano a herança da fé católica, uma fé testada no meio de dificuldades, até mesmo de perseguições. É interessante, eu chamo atenção para isso, porque muita coisa na vida do tio eu fui descobrir tendo ido ao Líbano e reencontrado a família lá, e olhado e vivido a experiência de viver a fé nas comunidades libanesas. Tenho certeza que muita coisa pode ser ainda descoberta e vista do seu trabalho incansável e do seu amor por essa região e por essa diocese. Aquilo que eu conheci
Foi um grande homem pregador, entusiasta e grande cristão. Eu tive a oportunidade de, enquanto catequista jovem, estar presente em São João no dia da chegada de Dom Davi à diocese. Ele era chanceler de Ribeirão Preto e ele foi consagrado monsenhor logo em seguida bispo, porque não podia ser bispo sem ser monsenhor. Isso foi feito em Ribeirão Preto e ele foi recebido aqui na fronteira do nosso município por uma comissão muito representativa. E a grande recepção dele com o povo foi na Avenida Dona Gertrudes, no seu início, né? A população de São João estava em peso para receber o bispo, porque ser sede do bispado foi um orgulho para São João da Boa Vista. E assim ele entrou e foi direto para a sede do bispado, subiu e foi direto para a capela. Ajoelhou, rezou e se paramentou para ir à posse dele na catedral. Ele chegou aqui, logo em seguida, ele começou a receber presentes. Por exemplo, deram para ele uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Coração de Maria de Nossa Senhora de Fátima. E aí ele sagrou a diocese ao Coração de Maria. E é a imagem que hoje está na paróquia aqui do Coração de Maria, no altar-mor. Linda, perfeita, linda, feito em São Mamé de Coronado, em Portugal. A nossa diocese, ela nasceu num contexto, ela é um contexto bastante particular, que foi o período do Concílio Vaticano II. E a grande herança que a nossa diocese tem enquanto pastoral são os frutos do próprio concílio, que eu diria que são 3. Primeiro, perceber que a igreja ela é povo de Deus. Segundo, a pastoral diocesana ela deve partir sempre do prisma do diálogo com a sociedade. E terceiro, eu diria que a igreja ela precisa aprender a comunicar o evangelho, que é o mesmo de sempre, com novas linguagens. Nós estávamos na época do Concílio Vaticano II, né? E Dom Davi, planejando a diocese, vendo a diocese que ele recebeu, ele tinha em São João uma população rural maior que a população urbana. E ele pensou muito em atender a população da zona rural. E o maior trabalho que ele fez aqui, que eu achei, foi criar o IDAR, Instituição Diocesana de Ação Rural. Eram freiras que vieram para cá, que ele recebeu, que já estavam aptas a trabalhar na zona rural. O Dom Davi, ele marcou a diocese com a presença dele em pouco tempo. Eu penso que desses 60 anos da diocese, eu acho que resgatar a imagem de Dom Tomás Vaqueiro sempre é algo muito oportuno. Dom Tomás Vaqueiro era o tipo do bispo que andava no meio do povo. Por isso ele sabia o que o povo queria e o que o povo gostava. Por isso ele era amado pelo povo. Inclusive, ele teve a coragem de fundar o seminário diocesano. Como já tinha o terreno aqui na Santo André, doado pelos irmãos Marcos, né, uma quadra de 5.000 metros quadrados, ele começou a empreitar, ele teve a coragem e levantou o seminário. A criação do seminário com Dom Tomás que se pautou em acreditar na cultura vocacional, investindo na formação. Na época havia uma tendência contrária, né, do fechamento do seminário. Ele abriu. Alguns que o criticaram, ele dizia, vocês vão me pedir ainda padres, como de fato acontece.
E assim nós vemos que o crescimento, já com Dom Tomás, que investiu nos leigos também, nos movimentos, né? Focolar, Caminho Neocatecumenal, Renovação, ECC, Cursílio, que foi um grande trunfo dele, aqui os encontros que aconteciam nestes ambientes onde estamos, né? Com a participação ativa dele. Um santo bispo. O processo de beatificação, canonização está em curso e tenho certeza que seu exemplo de pastor, de pastoreio no meio do povo, permanecerá para sempre. Quando eu cheguei em São João da Boa Vista, nós tínhamos 30 paróquias. E então, tem as paróquias grandes, outras menores. Então, o meu princípio era assim, que não passasse de 10.000 habitantes cada paróquia, para poder ter um atendimento mais personalizado, porque a base da igreja é a paróquia. Enquanto paróquia, a Catedral, Igreja Mãe da Diocese, começou a ser restaurada em 1986, em projeto do engenheiro João Merlin, cuja morte precoce interrompeu os trabalhos. As obras são retomadas em dezembro de 1991, sob o comando do Monsenhor Denizar, indicado por Dom Dadeus, que presidiu a solenidade de sagração no dia 23 de julho de 1995. As obras de restauro, como pinturas de paredes e teto, continuaram e contaram, a partir de 2004, com a colaboração do Padre Mil, hoje pároco da Catedral. Então, foi crescendo a formação presbiteral dos leigos e quando chegou Dom Dadeus Gringas, ele já viu implementada essa diocese, né? E ele pôde pensar até num sínodo. E esse sínodo teve uma influência muito grande e praticamente concentrou toda a nossa atenção nesse trabalho. Teve uma comissão do sínodo. E as 3 prioridades daquele sínodo, família, juventude e os pobres, pastorais sociais, estão sendo motivos de atividades anuais. Fizemos agora a família e com a pandemia vamos continuar mais um ano por causa das dificuldades que tivemos. Já tivemos o ano da juventude e depois o ano dos pobres. Então, resgatando o sínodo. Pensar na evangelização no atual contexto é pensar numa igreja diocesana que aprenda a evangelizar os jovens com a linguagem dos jovens. Não é dizer para os jovens o que eles têm que fazer, mas é aprender com eles como seguir Jesus. É olhar para as famílias e tantas realidades que tocam a família no mundo de hoje e principalmente olhar para os pobres, né? Então, a atual esteira da evangelização na diocese, nesse contexto jubilar, é olhar para a realidade da juventude, das famílias e dos pobres. Com Dom David Dias Pimentel eu convivo nesses 4 anos, né, na mesma casa e apesar da doença dele temos partilhado muitas coisas. Mas o específico dele foi a estruturação da cúria, que passou do bispado para aqui o que era o seminário, né? Então aqui está estruturada a cúria e depois organizou-se também a questão administrativa, financeira, né? Mas também ele continuou a investir na formação do clero, mandou vários estudar em Roma, qualificando-os,
e também enviando para igrejas irmãs. E as novas comunidades seria o último aspecto que eu destaco, que também são 16 novas comunidades nesta diocese, que além da comunidade missionária Providência Santíssima, tem também a Presença, a Deus Proverá, Caminho, Verdade e Vida, e várias outras, que representam o dinamismo eclesial dos leigos organizados em sua vida consagrada, comunidade de aliança ou comunidade de vida. E assim, a presença de Dom Davi. Aqui, chegando em 2016, primeiro me impressionou a acolhida no SIC, com um clero numerosíssimo. Assim, nós vemos os destaques de uma igreja que é muito privilegiada, com um clero qualificado, numeroso, com leigos também muito qualificados, expressões eclesiais vivas. Então, uma riqueza, uma pluralidade desta diocese. E uma coisa bonita, a questão dos destaques que nós podemos fazer dessas experiências com os santos que nós temos, e que Padre Donizete... O Padre Donizete, ele colocou Tambaú no mapa. O que aconteceu em Tambaú, na época das grandes romarias, início da década de 50, 53, 54, 55, que eles recebiam, nesse período todo, somando esse cálculo, mais de 3 milhões de pessoas passaram por Tambaú. Estamos encaminhando 5 candidatos aos altares. Lourdinha Fontão, irmão Roberto, Padre Mateus e Dom Tomás, A quantia de santos e beatos, lembra justamente esse caminho da santidade que está nessa diocese, assim como também o número de vocações de sacerdotes. Nós somos um povo de Deus, sentir-se povo de Deus que está irmanado. A mensagem de 60 anos de jubileu desta diocese é passado, presente e futuro. O passado, agradecer os protagonistas, as conquistas, este itinerário que foi realizado desde quem começa uma diocese e hoje pode colher frutos. Então, fazer memória desses protagonistas. O presente, agradecer, É tão bom quando as pessoas são reconhecidas por aquilo que fazem, os leigos, as lideranças, os ministros, os nossos vocacionados, na vida sacerdotal, religiosa, quantas pessoas que doam suas vidas, celebrar, dar graças, é o presente, é o que estamos fazendo de jubileu, jubilando, nos alegrando. E depois, o futuro, nos comprometermos com o novo, Como nós vemos tantos testemunhos e tantas realizações, desde as raízes do Evangelho dos Apóstolos, Os santos em todos os tempos, nós temos uma diocese, a nossa igreja particular, que fez um caminho de 60 anos. Portanto, para o futuro, cheios de esperança, de otimismo, de alegria, nós queremos caminhar também dizendo o nosso sim, nos comprometendo. Então, passado, presente e futuro, dentro do jubileu de 60 anos, como diocese, nós queremos viver.